E som. Sabia que era isso. Boa noite, igreja. Boa noite aos amados que nos acompanham pela live. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar ao Senhor, iniciando mais esse culto na presença do Senhor nessa noite. Vamos abrir o nosso coração diante de Deus, para que Ele possa nos contemplar. O Senhor, Ele rejeita o coração altivo, soberbo, mas aos humildes Ele concede graça, hein? Vamos nos humilhar na presença do nosso Deus, para que Ele conceda a nós a sua graça, o seu favor mais uma vez. Fala com o Senhor nessa noite, através da oração. Senhor Deus dos céus e da terra, é no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que nos encontramos agora neste santo lugar, ó Deus, para cultuarmos a Ti, ó Pai, para bendizermos o Teu nome, para aprender mais de Ti, porque o Senhor é manso e humilde de coração, e aquele que vai ao Senhor encontra pastagens, ó Deus, encontra alimento, encontra água para saciar a sua sede permanentemente. Ó Deus, nessa noite pedimos a Ti, ó Pai, que visita os nossos corações com a Tua graça, com a Tua unção, com o Teu poder. Meu Pai, toma nas Tuas mãos cada pessoa, Senhor, que está assistindo esse culto também pela live. Que o Senhor venha visitá-los, ó Pai, onde estão agora. Que a presença do Senhor seja real junto deles, ó Pai, neste momento. Meu Pai, eu consagro a Ti este momento de adoração e de louvor, Senhor. Pedimos a Ti que manifesta, Senhor, o Teu poder neste lugar, nesta noite. Ó Deus, porque sabemos que muitas pessoas nessa hora estão passando por momentos difíceis, estão passando, ó Deus, por provações às vezes, por tentações até mesmo, mas o Senhor é aquele que nos fortalece. A Tua palavra diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós nos apegamos a Ti, ó Deus, nós depositamos a nossa fé no Senhor e pedimos a Tua bênção e a Tua graça, meu Pai, o Teu fortalecimento, ó Pai, a favor dessas pessoas que estão num momento de dificuldade nesta hora, quem sabe enfrentando uma enfermidade em casa, quem sabe enfrentando, ó Deus, uma crise financeira por causa do desemprego, quem sabe enfrentando uma questão familiar difícil de se resolver, quem sabe passando, ó Deus querido, por um momento de grande tribulação, mas o Senhor é o Deus que conhece a cada um. Peço a Ti que visita agora este coração, ó Pai, e encha da Tua graça, encha de esperança, porque nós podemos todas as coisas no Senhor, o Senhor que nos fortalece. Ó Deus, venha dar-nos a certeza de que não estamos sozinhos, ó Pai. Venha dar-nos a certeza de que o Senhor está do nosso lado. Oh Deus, como naquele dia em que
Agar, ó Deus querido, deixou a casa de Abraão com seu filho, e eles estavam no deserto sem pão, sem água, sem nenhum recurso humano, estavam entregues à morte, ó Deus. Mas a esperança do Senhor, ó Deus, nasceu no coração daquela mulher. Ela ouviu a tua voz e ela acreditou junto com seu filho que o Senhor era com eles, ó Pai. Pois o Senhor, mesmo em meio ao deserto, o Senhor pode nos preparar um poço de águas, ó Deus, cristalinas, para saciar a nossa sede. E nós cremos no teu poder, meu Deus. Eu te peço nessa noite, ó Pai, que coloque essa fé no coração dessas pessoas agora. Coloca essa certeza de que o Senhor está ao lado delas, por pior que sejam os seus desertos, por pior que sejam os seus momentos, dê a elas a certeza de que o Senhor está com elas agora, Pai, e que elas vencerão, e que elas serão bem-aventuradas no Teu nome, meu Deus. Em nome de Jesus, cura a enfermidade, meu Pai. Resolva, Deus, o problema, abra as portas fechadas, traga a solução, meu Deus. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo, porque todo o poder está nas Tuas mãos, ó Deus, e nós confiamos neste poder, nós confiamos neste Deus, ó Pai, e cremos que o Senhor já está tomando providência a respeito de cada um, ó Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é maravilhoso, ó Deus, e está neste lugar, e nós te adoramos, Pai. Aleluia, Deus. Adore a Deus nessa noite, igreja. Ao que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Ao que está sentado, adore a Ele. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio séculos dos séculos. Engrandeça seu nome nessa noite, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus. Cante que Ele é poderoso em tua vida, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti.
seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Oh Senhor, nós te adoramos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Tu és poderoso em nossa vida, Pai. Nós te adoramos, ó Deus, na beleza da Tua santidade, porque sabemos que o Senhor está neste lugar, sabemos que o Senhor está em nossa vida, Deus. Oh, nós te adoramos, ó Deus, de todo o nosso coração, ó Pai. Santo é o teu nome, ó Deus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar a Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor. Quero
ser como criança. Quero ser como criança, te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago. Queremos estar cada vez mais perto de Ti, ó Deus, em comunhão e adoração. Abraça-me, com teus braços de amor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me. 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 Abraça-me com teus braços de amor. Oh Senhor, santo, santo é o teu nome, ó Pai. Aleluia, Deus. Oh Senhor, esteja andando em nosso meio, passeando no meio do teu povo nessa noite, tocando em cada um, ó Pai, tocando em cada coração, ó Deus. Oh, a tua igreja te adora, a tua igreja bendiz o teu nome nesta hora, Pai. A tua igreja se rende a ti em adoração, ó Deus. Oh, santo é o teu nome, ó Deus. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer. Pra você, ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerão, seus ramos se renovarão.
águas, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Pastor Ítalo, para dar continuidade ao culto. Som. Boa noite a todos presentes mais uma vez. Boa noite aos que também nos acompanham através da nossa página no Facebook. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, né? Como é bom adorarmos ao Senhor. Canções lindas, né? Canções aqui de adoração a Deus, né? Eu me lembro quando nós cantamos essa primeira música que nós louvamos, né? Poderoso Deus. Eu me lembro de Apocalipse 4, né? A cena do trono de Deus, os 24 anciões, os seres viventes. Meu Deus, um dia nós vamos estar lá, né? Já pensou? Que coisa linda que vai ser, Jesus amado. Isso é tremendo, gente, isso é maravilhoso, poder adorar ao nome do nosso Deus. Enquanto isso a gente vai ensaiando por aqui, né, Sueli? Amém? Quero te convidar também, você do Facebook, a fazer seu pedido de oração, sua necessidade. Daqui a pouquinho nós estaremos orando, intercedendo pela vida de vocês, tá bom? Bom, eu quero convidar os irmãos a abrir num texto bastante conhecido, né, em Deuteronômio no capítulo 6. Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Deuteronômio 6, a partir do verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém? Vamos orar? Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por essa noite, por esse tempo tão gostoso de adoração ao Senhor, ó Pai. Deus, como nosso espírito, ó Deus, se alegra quando nós o adoramos, ó Deus. A nossa alma recebe um refrigério do Senhor, ó Pai, mas precisamos também que o Senhor fale conosco através da Tua santa e preciosa palavra, Senhor. Edifica a nossa vida nessa noite através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Amém? Bom, o tema do estudo hoje é continuidade geracional, né? Continuidade geracional. Essa semana nós temos aí no domingo, o Dia dos Pais. Vai ser meu segundo Dia dos Pais, junto com o Calebinho, né? Sendo pai. Os outros eu participei apenas como filho. E essa semana nas lives de oração também nós temos falado muito sobre a questão do relacionamento de pais e filhos, né? Paternidade segundo a palavra de Deus, tanto paternidade biológica quanto uma paternidade também espiritual. Domingo também traremos uma palavra nesse sentido, né? Até por conta do Dia dos Pais. E hoje eu também quero falar algo sobre a importância, né, da paternidade, de uma continuidade geracional, tá? Bom, tudo na vida, para que vá bem, é necessário que haja uma continuidade, né? Quando não existe uma continuidade, quando um processo ele é quebrado, parado pela metade, nós encontramos um pouco de dificuldade. Mas quando há continuidade, a gente percebe que as coisas caminham bem. Bom, um exemplo, uma ilustração simples, né, mas que nós encontramos na palavra de Deus, por exemplo, é uma continuidade em um processo de uma plantação de igreja. Eu me lembro que já ouvi alguns irmãos relatarem aqui que alguns americanos, né, que ajudaram no começo do trabalho, pastor Marcelo, alguns outros pastores passaram por aqui, e cá estou eu hoje, né, dando continuidade ao trabalho da Igreja Batista da Paz. Eu me lembro de um texto de 1 Coríntios 3, aqueles irmãos corintianos ali eram um pouco carnais, né? Eles faziam algumas panelas na igreja, uns diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Cristo. E o apóstolo Paulo vai ter com aquela igreja, né? Primeiro ele envia cartas, diz, olha, eu não sou nada, Apolo não é nada, ninguém é nada, Deus é tudo nas nossas vidas. E aí ele fala a respeito de um processo de continuidade, ele diz assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus foi quem deu o crescimento. Então nós percebemos um processo de continuidade, Paulo plantando, Apolo regando e Deus dando o crescimento. Bom, continuidade geracional, obrigado, Sueli. Nós conseguimos observar, por exemplo, no texto que eu li para os irmãos aqui de Deuteronômio, no capítulo de número 6, quando Moisés está transmitindo a lei do Senhor, a vontade do próprio Deus, à nação de Israel. Ele está dizendo, olha, eu sou o Senhor de vocês, eu sou o único Deus de vocês, me amem acima de tudo, de todas as coisas. E aí ele diz assim, olha, repita, primeiro, aliás, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhes ordeno, me ame, guarde as palavras e então repita essas palavras aos seus filhos com frequência. Não somente repita, mas converse com eles a respeito delas enquanto estiver se deitando, enquanto estiver se levantando, enquanto estiver caminhando. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva até nos batentes das portas e em seus portões. Qual era a ideia aqui? A ideia que a palavra do Senhor que foi transmitida à nação de Israel fosse repetida aos filhos de geração em geração. A ideia é que houvesse uma continuidade geracional. Eu louvo a Deus pela palavra do Senhor, eu louvo a Deus pelo Evangelho. Paulo diz que o Evangelho ele é o poder de Deus para aqueles que creem, né? Bom, se a gente fosse abrir aqui o microfone para cada um falar, talvez muitos dos pais que estão aqui presentes, muitos de nós que estamos aqui presentes, não tiveram oportunidade de receber uma continuidade de transmissão de valores dos seus pais. Só fazer uma pesquisa rápida aqui, dos que estão aqui.
Quantos dos que estão aqui, os pais, foram crentes e transmitiram a palavra do Senhor para vocês? Caísa e Vanildo. O restante não tiveram essa oportunidade. Não receberam uma bagagem espiritual dos seus pais. Esses dias a gente estava numa live, eu acho que foi a Cris, que se eu não me engano falou, né? Falou: pastor, eu louvo a Deus por aquilo que Deus está fazendo na minha família, porque eu vim de um lar complicado, de um lar difícil. Ela começou a comentar algumas coisas ali do lar dela, né? Dos familiares, de situações difíceis, mas ela disse assim: olha, hoje eu estou tendo a oportunidade de começar do zero aqui com a minha família, de poder transmitir esses valores à pequena Estherzinha, né? Eu louvo a Deus pelo Evangelho, porque hoje nós vamos falar de uma continuidade geracional, de transmissão de valores cristãos, bíblicos, para as próximas gerações, mas muitos de nós que estamos aqui não recebemos nada disso, mas através de nós, que agora conhecemos o Senhor, que agora podemos amar o Senhor de todo o nosso coração, nós podemos guardar a palavra do Senhor no nosso coração. Por isso nós também podemos repetir aos nossos filhos, podemos também conversar com eles, se deitando, ao levantar, caminhando. Nós podemos, através das nossas ações, ser exemplos de vida para a vida dos nossos filhos. Podemos dar uma continuidade geracional na transmissão de valores. Bom, quando a gente pensa sobre continuidade geracional, esse é um princípio muito falado por Deus nas Escrituras, e todas as vezes que a palavra de Deus fala muito sobre algo, nós precisamos dar atenção, porque o Senhor está dando uma ênfase muito grande sobre isso, tá? Bom, hoje, como é um estudo, nós vamos abrir bastante a palavra, né? Eu quero te convidar a abrir, por exemplo, no Salmo de número 22, Salmo número 22, só para nós observarmos a ênfase que o Senhor dá nesse princípio. Salmo 22, verso 30 e 31, diz assim: nossos filhos também o servirão, as gerações futuras ouvirão sobre o Senhor, proclamarão sua justiça aos que ainda não nasceram, e falarão a respeito de tudo o que ele fez. Muito claro a transmissão de valor às gerações futuras, né? Outro salmo que diz a respeito disso também é no Salmo 78, Salmo número 78, verso 1 a 7, diz assim o Salmo 78: ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que eu direi, pois lhe falarei por meio de parábola, ensinarei enigmas de nosso passado, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram. Bom, aqui ele já está tocando em pelo menos duas gerações, histórias que eles ouviram, que os antepassados transmitiram. Não esconderemos essas verdades de nossos filhos, contaremos à geração seguinte. Olha só que interessante, pelo menos 3 gerações aqui envolvidas. Eles ouviram as histórias dos antepassados e agora eles estão dizendo: contaremos essas histórias à geração dos nossos filhos. E ele diz, prosseguindo: pois ele estabeleceu os seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer, a conhecesse, e eles por sua vez a ensinarão a seus filhos. Portanto, cada geração deve pôr a sua esperança em Deus. Qual é a ideia do Senhor então em chamar Israel, livrá-los da escravidão do Egito, ensinar, incutir a palavra do Senhor na vida daquela nação? A ideia de Deus era que os princípios da palavra de Deus fossem transmitidos de geração em geração.
A ideia é que houvesse uma continuidade geracional na transmissão dos valores bíblicos, nos valores da palavra de Deus. Pastor, a ideia de Deus então é que os princípios da palavra de Deus seja transmitido apenas a algumas gerações? Não. O plano de Deus é um plano multigeracional que atinge todas as gerações. Por exemplo, quando nós lemos, eu gosto muito de Gênesis no capítulo 12, quando o Senhor chama Abraão, o Senhor estabelece um plano aqui para todas as gerações. Gênesis 12, o Senhor disse a Abraão: deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Quando a gente pensa nessa transmissão de valores de geração para geração, isso envolve muita coisa, né? Por exemplo, quando o Senhor chama Abraão, Deus promete o que para ele? Deus promete duas coisas: que ele vai ser uma bênção e que dele faria uma grande nação, maior do que as estrelas do céu, mais numerosa do que a areia do mar. E Deus promete também uma terra para ele, né? Sai da casa dos teus pais, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei. Então a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é: Abraão viu todas essas promessas se cumprindo? Poxa vida, se Abraão fosse egoísta, ele teria ficado na casa dos seus pais, na sua parentela. Para que arrumar tanta confusão? Mas Abraão teve uma visão para as próximas gerações. A promessa atingiria ele, sim, mas os maiores beneficiados seriam a próxima geração. Bom, quantos anos viveu Abraão? Alguém aqui se lembra? Não. Alguém se lembra quantos anos viveu Abraão? Peguei vocês agora. Abraão viveu 175 anos. Bom, eu acho que 175 anos não deu para ver uma grande multidão, uma grande nação, como o Senhor havia prometido. Quando o Senhor chama ele em Gênesis 12 para sair da casa dos seus pais e da sua parentela, ele sai em, como a Caís escreveu hoje, né, lá no Facebook, lá que você fez a declaração, né? Quando a gente se mudou para Barrinha, éramos em 2, agora somos 3, né? Hoje faz 3 anos que a gente está aqui em Barrinha. Quando Abraão sai lá da terra dos seus pais, eles eram em 2 pessoas, ele e Sara, se bem que ele levou o intruso lá do sobrinho dele, né? Não era nem para ter levado. Mas quando ele morre, ele termina com quantos? Se a gente for pensar na grande nação que o Senhor havia prometido para ele. Bom, vamos caminhar um pouquinho para as Escrituras, né? Oi? Não entendi. Vamos lá. Vamos fazer as contas aqui. Abraão teve quantas mulheres? Ai, meu Deus. Vamos pular um pouquinho para Gênesis 24? Vamos ver o tamanho da grande nação que Abraão alcança até a sua morte. Quanta? 3. Gênesis 24 diz que ele teve uma mulher. Não é Gênesis 24 não. Gênesis 25, né? Gênesis 25. Teve uma mulher chamada Quetura ou Quétura.
né? Não sei como é que se pronuncia aí. Mas diz que ela deu à luz Zinran, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Bom, na minha conta aqui são 6 filhos com essa mulher. Pelo nome aqui não dá nem para saber se é homem ou se é mulher, porque é um nome bem estranho, né? 6 filhos, e da descendência desses 6 filhos com Quetura, Joquizã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Lesunitas e os Leomitas. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Bom, eu fiz as contas aqui. Com a Quetura foram 6 filhas e 7 netos. Isso dá 13. Quem é bom de matemática aí, né? Bom, ele teve mais um filho, o Ivanildo citou aqui no louvor, com a mulher chamada Agar, né? E o nome do filho era Ismael. Ismael teve quantos filhos? 12 filhos, né? Que formaram 12 tribos. Bom, já são mais 13. 13 com mais 13, 26. Bom, e com Sara, ele teve quantos filhos? Um filho, Isaque. E Isaque teve Esaú e Jacó. Bom, a Bíblia diz que Abraão, ele morreu com 175 anos. Ele teve Isaque com quantos anos? 100 anos. A Bíblia diz no capítulo 25 que o Isaque começou a orar para que a Rebeca tivesse um filho aos 40 anos, mas ela foi gerar esse filho com 60 anos. Bom, se ele teve Isaque com 100 e a Rebeca gerou aos 60, aos 160 ele presenciou o nascimento de Esaú e Jacó. Então ele viu pelo menos os netos até os 15 anos de idade. Bom, então se a gente somar os 6 filhos com a Quetura, mais os 7 netos, são 13, mais o filho com Agar e os 12 netos, né, são mais 13, 26, mais Isaque, 27, mais 2 netos, 29, contando com ele dá 30. Cadê a grande nação que o Senhor havia prometido, né? Se a gente for pensar na terra, o Senhor prometeu uma terra para Abraão. Eu acho interessante, volta um pouquinho em Gênesis aí. Abraão não tomou posse daquela terra. Mas olha que interessante, quando Abraão separa o seu rebanho de Ló, né, porque estava dando briga, em Gênesis 13, no verso 14, o Senhor diz assim, olha, depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abraão, olhe até onde a sua vista alcançar em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Era dele aquela terra? Não, o Senhor só permitiu que ele pisasse e habitasse naquela terra, mas não era dele. E aí eu viro para Hebreus, vai lá na frente comigo, Hebreus no capítulo 11, no verso de número 13, quando ele fala sobre os heróis da fé, e ele cita Abraão, né, a partir do verso de número 8, ele diz assim, olha, pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele recebera como herança. Ele partiu sem saber para onde ia, e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir a sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido
todas as coisas que lhes foram prometidas as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Bom, irmãos, para falar sobre continuidade geracional, a primeira coisa que eu queria dizer é que talvez muitas promessas que o Senhor tem nas nossas vidas, talvez nós vamos fazer apenas aqui como Abraão. Nós vamos avistá-las, vamos olhá-las de bom grado, vê-las e avistá-las com alegria, mas talvez muitos de nós não tomaremos posse dessas promessas. Talvez a Gabi, talvez o Caleb, talvez os filhos dos nossos filhos herdarão muitas promessas que foram feitas às nossas vidas. A ideia do Senhor para a continuidade geracional abrange muitas e muitas gerações. Poxa vida, Deus prometeu a terra a Abraão, mas depois de Abraão veio Isaac, depois de Isaac veio Jacó, depois de Jacó veio José, depois de José os 430 anos no Egito, depois veio Moisés, que liderou a retirada do Egito, depois de Moisés veio Josué, que somente então foi dar a terra à nação de Israel, tá? O que acontece quando nós não somos fiéis na transmissão de valores, na transmissão dos princípios da palavra de Deus à próxima geração? Abre comigo em Juízes, no capítulo 2, versículos 10 e 11. Juízes, capítulo 2, verso 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Bom, Moisés fez a lição de casa, né? Todas as vezes que nós vemos Moisés liderando a nação de Israel, a gente vê sempre ele preparando o seu sucessor. Quando Moisés sobe ao monte, Josué estava ao pé do monte. Quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, Moisés estava à porta da tenda. Sempre havia uma preparação para que o bastão fosse passado e desse uma continuidade na liderança da nação de Israel. Todavia, quando Josué morre, quando os anciões que caminhavam com Josué morrem, diz a palavra de Deus que surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Por que que essa nova geração, diz o texto, não conhecia o Senhor? Por que que quando Josué morre? Por que que quando a liderança que andava com Josué morre, surge uma outra geração que não conhecia o Senhor? Bom, é muito simples. Porque provavelmente Josué e os anciões, os líderes da época, falharam em transmitir a palavra do Senhor àquela outra geração. Por isso surge uma geração que não conhecia o Senhor. O resultado disso é que os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e passaram a servir imagens de Baal. Eles se contaminaram com os deuses da terra. Bom, a segunda ilustração que eu quero trazer para vocês sobre danos dessa omissão de não transmitir dos valores é o rei Ezequias. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Reis no capítulo 18. E nós vemos este grande homem de Deus, o rei Ezequias, no capítulo 18,
a partir do verso de número 5. Diz assim: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias, e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não lhe pagou tributo. Derrotou os filisteus até Gaza e seu território, desde o menor posto de vigília até a maior cidade fortificada. Ezequias talvez tenha sido um dos maiores, se não o maior rei de Judá. Um homem que foi responsável por trazer um grande avivamento espiritual ao reino de Judá. A Bíblia diz que não houve rei como o rei Ezequias, que guardou a palavra do Senhor, que trouxe um grande avivamento à nação de Israel. Mas o rei Ezequias, ele falhou nessa transmissão de valores. O rei Ezequias falhou em comunicar a palavra do Senhor à próxima geração, mais especificamente aos da sua casa. Acompanha comigo em 2 Reis, no capítulo 20, no verso de número 1. Diz assim: Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: Assim diz o Senhor: ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença. Talvez na sua versão está escrito assim: ponha a tua casa em ordem, né? Bom, Ezequias foi um grande rei. Ezequias trouxe um grande avivamento para o reino de Judá. Mas a palavra do Senhor diz que ele foi exortado pelo profeta Isaías a colocar a sua casa em ordem. Ele iria morrer, ele foi acometido por uma grande doença, mas antes de morrer, era necessário que ele colocasse a sua casa em ordem. Nós conhecemos o restante da história, né? A palavra do Senhor diz que Ezequias orou ao Senhor e ele foi curado daquela enfermidade e recebeu do Senhor mais 15 anos de vida, 15 anos que seriam necessários para colocar as coisas em ordem ali dentro da sua casa. Bom, o grande erro de Ezequias nós conseguimos observar a partir do verso de número 12. Acompanha comigo do capítulo 20. Por pouco tempo depois, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soube que o rei tinha estado muito doente. Ezequias recebeu os mensageiros babilônios e lhes mostrou tudo o que havia na casa do tesouro: a prata, o ouro, as especiarias e os óleos aromáticos. Também os levou para conhecer seu arsenal e lhe mostrou tudo o que havia nos tesouros do rei. Não houve nada em seu palácio, nem em seu reino, que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi ver o rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens queriam? De onde vieram? Ezequias respondeu: vieram da Babilônia, uma terra distante. O que viram em seu palácio? Perguntou Isaías. Viram tudo. Ezequias respondeu: eu lhes mostrei tudo o que possuo, todos os meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouça essa mensagem do Senhor. Está chegando o dia em que tudo em seu palácio, todos os tesouros que seus antepassados acumularam até agora, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Até mesmo alguns de seus descendentes serão levados para o exílio. Eles se tornarão eunucos e servirão no palácio do rei da Babilônia. Ezequias disse a Isaías: a mensagem do Senhor que você transmitiu é boa, pois o rei pensava: pelo menos haverá paz e segurança durante a minha vida. Ezequias abriu as portas da sua casa.
Ezequias não seguiu o conselho de Isaías em colocar a sua casa em ordem e abriu para que os mensageiros babilônicos pudessem ver todos os tesouros da sua casa. Ele abriu para que eles vissem tudo aquilo que ele tinha de mais precioso dentro da sua casa. A resposta do Senhor foi que os filhos do rei Ezequias seriam levados como cativos para a Babilônia. Eles se tornariam eunucos. Todos os bens que os antepassados de Ezequias haviam juntado, ele haveria de perder. Olha só que interessante, amados. Olha a atitude de Ezequias, como prejudicou não somente aquilo que a geração passada havia feito, mas aquilo também que a próxima geração poderia herdar. Os bens que foram acumulados se perderam. Os filhos de Ezequias se tornaram escravos, e não somente escravos, eunucos. Eles foram castrados, porque serviam ali no palácio do rei da Babilônia. Foram impedidos de terem filhos. Ele comprometeu a continuidade geracional da sua família. Lembra de Abraão, que saiu da sua terra, da sua parentela, que não tomou posse das promessas do Senhor, mas avistando elas de longe, viu com alegria. Ezequias não pensou assim. Eu fico um pouco bravo quando eu leio esse texto, pela resposta de um homem de Deus. Ele viu os bens se perderam, ele viu seus filhos se tornarem escravos e serem castrados, se tornarem eunucos. Eles não poderiam ter filhos. E a resposta do homem foi: parece que o que você está falando aí, a palavra do Senhor é boa. Porque o texto diz, ele pensava, bom, pelo menos na minha geração, pelo menos no meu tempo, haverá paz, não haverá guerra em Israel. Poxa vida, egoísta, né? Poxa vida, não estava pensando nos filhos, não estava pensando nos netos, estava pensando apenas nele. Um grande homem de Deus, que trouxe avivamento para a sua geração. Um exemplo muito triste da palavra do Senhor se encontra no livro de Josué. Eu já estou caminhando para o final. Josué, no capítulo 6, no verso de número 26. Josué 6, verso de número 26. Vocês se lembram qual foi a sentença dada por Deus através da vida de Josué, quando eles derrubaram a cidade de Jericó? Josué 6, 26, diz assim a palavra do Senhor: naquela ocasião Josué pronunciou esta maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa de seu filho mais velho lançará o alicerce, à custa de seu filho mais novo colocará os seus portões. Assim o Senhor estava com Josué e sua fama se espalhou por toda a terra. Quando eles destruíram a cidade de Jericó, Josué pronunciou uma maldição: quem tentar reconstruir essa cidade, quando lançar os alicerces, o filho mais novo vai morrer. Quando colocar os portões, ou seja, quando estiver concluindo, o filho mais velho vai morrer. Eu te pergunto, você teria coragem de reconstruir essa cidade? Hein, Sueli? Quem é a filha mais velha lá? Reconstruir a cidade, a Fernanda. Quem é a mais nova? A Bruna. Perder as duas filhas em troca de uma conquista, né? Será que houve alguém na Bíblia que ousou fazer isso? A palavra de Deus nos chama a atenção para um homem chamado
Hiel. Acompanha comigo em 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis, capítulo 16, verso de número 34. Diz assim, olha: durante o reinado de Acabe, Hiel, um homem de Betel, reconstruiu Jericó. Adivinha o que aconteceu? Quando lançou os alicerces, morreu seu filho mais velho, Abirão. E quando terminou a reconstrução e colocou as portas, morreu o seu filho mais novo, Segube. Tudo isso aconteceu de acordo com a mensagem do Senhor a respeito de Jericó, transmitida por meio de Josué, filho de Num. Esse homem comprometeu a continuidade geracional na sua família. Mas eu te pergunto, qual seria o combustível para que Hiel, mesmo sabendo dessa maldição, tentasse reconstruir a cidade de Jericó? Não sei, talvez a fama, o sucesso de reconstruir uma cidade, o orgulho dessa grande realização, talvez não acreditar na palavra de Josué. Poxa vida, mas quando ele colocou os alicerces e viu que já morreu o primeiro, acho que ele poderia pensar, né? Estou achando que esse negócio é verdade mesmo. Mas ele não parou. Ele sacrificou o segundo filho para reconstruir a cidade. Sabe, amados, o que eu aprendo nesse texto, né? Fico pensando que talvez nós pais, na ânsia de conquistar, na ânsia de talvez ter um sucesso ministerial, ter um sucesso na nossa profissão, ter um sucesso que nós tanto almejamos, em busca disso nós acabamos sacrificando os nossos filhos, sacrificando a continuidade geracional na vida dos nossos filhos. Deixa eu contar um negócio que aconteceu essa semana. Tenho trabalhado bastante, né? Falei para os irmãos aqui no domingo. De manhã dando aula para as crianças, à tarde na pintura e à noite os compromissos da igreja. Aí no final de semana passado eu falei aqui na igreja que no sábado a gente ia terminar a pintura aqui da igreja, né? Aí sábado eu vim para cá, trabalhei o dia todo, depois de uma semana puxada. E aí no domingo eu falei assim, poxa, domingo eu vou lá terminar, né? A pintura. Chego em casa no sábado à tarde, eu e a Caísa conversando, né? Minha esposa abriu o coraçãozinho dela lá e eu percebi exatamente o que eu estava fazendo, exatamente como Hiel. Muitas vezes sacrificando minha esposa, sacrificando meu filho, para ver algo pronto, que pode ser terminado depois, que pode ser terminado nem por mim, por outros irmãos. Sabe, às vezes a gente faz isso, não é só no ministério, em outras coisas também, né? Então nós precisamos colocar as coisas na balança, né, para que a gente não comprometa a continuidade geracional. E o último exemplo que eu gostaria de citar é o exemplo de Samuel. Samuel foi um homem abençoado ou não? Meu Deus do céu, um homem extremamente abençoado, né? Vira comigo para nós encerrarmos aí em 1 Samuel, no capítulo 12. No final do ministério de Samuel, ele está dando um testemunho de integridade. 1 Samuel, no capítulo 12, no verso de 1 a 5, ele diz assim, olha: então Samuel falou a todo Israel, fiz o que pediram e lhes dei um rei, agora ele é seu líder. Quanto a mim, estou aqui diante de vocês, um homem velho e de cabelos brancos,
e meus filhos estão com vocês. Estive a seu serviço como seu líder desde a minha juventude até hoje. Aqui estou. Testemunhe contra mim diante do Senhor e diante do rei que ele ungiu. De quem roubei um boi ou um jumento? Acaso enganei ou oprimi alguém? De quem aceitei suborno para perverter a justiça? Digam-me e farei restituição se cometi alguma justiça. Eles responderam: o Senhor nunca nos enganou nem nos oprimiu e nunca aceitou suborno. Então Samuel declarou: hoje o Senhor e o rei que ele ungiu são testemunhas de que minhas mãos estão limpas. Eles respondeu: sim, eles são testemunhas. Homem de Deus ou não? Desde a juventude até a velhice, servindo ao Senhor, nada para falar de Samuel. Porém, virando um pouquinho para trás, no capítulo 8, olha o que a Bíblia diz a respeito dos filhos de Samuel. 1 Samuel capítulo 8, verso 1. Quando Samuel ficou idoso, nomeou seus filhos para serem juízes sobre Israel. Continuidade geracional. Joel, seu filho mais velho, e Abias, o segundo mais velho, julgavam em Berseba. Olha o versículo 3, irmãos. Mas não eram como seu pai, eram gananciosos, aceitavam subornos e pervertiam a justiça. Só uma perguntinha para ficar aí, uma pulga atrás da orelha. É possível que isso aconteça? A gente olhar o testemunho de Samuel no capítulo 12, e os filhos que viviam ali na casa do pai, se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e perverteram a justiça. Uma pergunta: será que Samuel falhou em transmitir os valores, os princípios da palavra de Deus aos seus filhos? Por causa disso, o verso 4 diz o seguinte: por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: olha, o Senhor está idoso e seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou de que lhe tivessem pedido um rei e buscou a orientação do Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que rejeitam e não a você. Eles me rejeitaram como seu rei. Amados, é claro que existia deficiência no relacionamento do povo de Israel com Deus, né? O fato de ter rejeitado ao Senhor. Mas por que aqueles anciões estavam pedindo um rei? Porque eles estavam olhando Samuel já velho, idoso, prestes a ir para a sepultura, e quando ele olhava para os filhos de Samuel, falou: você me desculpa, mas não vai dar não para eles assumirem. Se você vivesse mais 100 anos, a gente ia ficar com você os 100 anos. Mas os seus filhos não são como você, eles não seguem o seu exemplo, né? Poxa vida, penso eu que talvez, assim como Ezequias, que provocou um grande avivamento para a nação de Israel, mas não soube transmitir os valores aos seus filhos, talvez o profeta Samuel, o juiz Samuel, embora tenha sido um grande homem de Deus para Israel, também não conseguiu transmitir os mesmos valores na vida dos seus filhos, né? O livro que eu estou lendo, do Luciano Subirá, ele fala sobre esse exemplo. Ele fala assim: eu já orei muito ao Senhor pedindo para que eu tivesse um ministério como o de Samuel. Ele falou assim: observando mais a palavra de Deus, eu parei de fazer essa oração.
Nós não queremos filhos, né, que infelizmente não deem continuidade à palavra do Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer. Amém, amados? Vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Eu gostaria que nós pensássemos nessa grande tarefa que o Senhor nos deu, em darmos continuidade à transmissão dos princípios e valores da palavra do Senhor às próximas gerações. Você que é pai, você que tem os seus filhos, a oportunidade de transmitir os valores, os princípios da palavra do Senhor, encare isso como uma grande responsabilidade. Deus, nós queremos em nome de Jesus colocar as nossas vidas diante do Senhor, diante do Teu altar, ó Deus, e pedir que o Senhor nesta noite, através dessa palavra, possa ter nos alertado, nos advertido, Senhor, sobre os danos, ó Pai, que essa omissão pode trazer às nossas vidas, às nossas famílias, quando nós não nos responsabilizamos em transmitir esses valores aos nossos filhos. Pai, eu quero orar, ó Deus, por esta geração, pela nossa geração. Eu quero orar para que nós, em nome de Jesus, possamos assumir esse compromisso de inculcar, de repetir, de conversar com os nossos filhos a respeito da Tua palavra, de transmitir, de dar continuidade à transmissão dos princípios e valores que recebemos do Senhor, ó Pai. Abençoe cada um deles, ó Pai, é o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, amados? Deus abençoe as nossas vidas e a vida dos nossos filhos em nome de Jesus. Reni, tem pedido de oração aí? Não? Nenhum pedido de oração na internet? Amém? Alguém tem algum pedido de oração aqui? Sueli? Que a criança não estava mexendo nem as mãos e o braço? Mas é ela ou a criança que não estava? Cláudia. Vamos orar pela vida dela. Renivaldo. Amém. A Lucia, alguém mais? E pedido de oração. A Esther, da Cris, né? Ontem teve febre. Vamos orar pela vida da Estherzinha. Continua orando também pela vida da Kelly, né? Graças a Deus a Kelly foi desentubada. Está falando, né, já algumas palavras. Vamos continuar para Deus restaurar completamente a vida da Kelly. Alguém mais? Algum pedido de oração? Recuperação da Fernanda. Graças a Deus. Amém? Vamos orar, amados? Feche seus olhos. Vamos clamar a Deus por essas vidas. Ó Pai, nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, apresentar diante do Teu altar cada uma dessas necessidades que foram apresentadas diante do Senhor, a vida dessa mulher, Deus, que a Sueli apresentou diante de Ti, ó Deus, ó Pai, até esses dias atrás ela não estava nem conseguindo falar, sem movimento nos braços, nas pernas, mas nós já temos observado uma melhora na vida dela e nós continuamos orando, para que o Senhor venha restaurá-la completamente, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Oramos também, ó Pai, pela restauração completa, ó Deus, na vida da Kelly, Senhor, ó Deus, também louvamos ao Senhor porque ela estava entubada, mas graças ao Senhor, Pai, ó Deus, o Senhor, ó Deus, tem permitido que a Tua filha, ó Deus, se recupere, e nós louvamos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, que a Kelly seja completamente restaurada, em nome de Jesus, Pai. Apresentamos também, Senhor, ó Deus, a vida da Estherzinha, Pai, como a Caís apresentou diante do Senhor. Deus, se a Esther estiver ainda, ó Deus, com alguns sintomas, Senhor, com alguma febre, vômito, nós repreendemos todo o mal, toda enfermidade em nome de Jesus.
e que a Estherzinha seja completamente curada para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado também pela restauração da Fernanda. Nós louvamos ao Senhor pelo cuidado do Senhor na vida dela, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, cada vida, cada família, Senhor, é no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, amados? Deus abençoe a vida dos irmãos, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém.